Milionário surpreende restaurante de luxo ao convidar mendiga negra humilhada para sua mesa. Rodrigo Nogueira, um pedreiro humilde e viúvo, olhava para o prédio imponente do restaurante e seu coração batia acelerado. Ele nunca pensou que um lugar tão luxuoso seria a escolha para o aniversário de sua filha, Lívia. A pequena sonhava em ser princesa por um dia, e ele faria o possível para realizar esse desejo. Com as mãos encardidas pelo trabalho árduo, Rodrigo atravessou a porta, pesando com o olhar dos outros sobre ele. As pessoas em trajes elegantes olhavam para sua roupa simples, franzindo o nariz. Que cara é essa? Ele pensou, apertando a mão no bolso, sentindo o dinheiro que havia economizado. Era para Lívia e nada mais importava. Enquanto se acomodava, um garçom impecavelmente vestido trouxe o cardápio. Rodrigo sentia um nó na garganta. O preço das opções era um soco no estômago. Grande parte dos clientes nesta noite tinha mais dinheiro do que ele poderia sonhar no entanto, ele respirou fundo. Por Lívia, tudo valeria a pena. Foi então que Helena, uma mulher deslumbrante e elegante, sentada à mesa ao lado, se virou. Seus olhos brilharam ao notar a expressão perplexa de Rodrigo diante do menu. Sua presença era forte, mas ao mesmo tempo ela tinha uma fragilidade escondida por trás da maquiagem perfeita e do vestido caro. De repente, ela levantou-se e, com um sorriso gentil, chamou Rodrigo. Oi, você quer se juntar a mim? Não me entenda mal, mas estas mesas estão me deixando maluca. A abertura não era o que ele esperava. Ele hesitou, os olhares dos outros. Helena também começou a abrir seu coração, revelando inseguranças que ele nunca imaginou que alguém como ela pudesse carregar. As barreiras que separavam seus mundos pareciam desmoronar lentamente. Conforme os dias se transformavam em semanas, Rodrigo e Helena tornaram-se amigos frequentes. Lívia adorava a presença dela, e o riso contagiante da menina aqueceu o coração de Helena. Mas havia em Helena um peso que Rodrigo sentia no ar. O ex-namorado dela não a deixava em paz. Suas críticas sobre novas amizades a seguiam como uma sombra, criando um abismo de insegurança em meio à felicidade. Quando tudo parecia florescer, um mal-entendido surgiu. Rodrigo a viu afastar-se, seu sorriso apagado por uma conversa mal interpretada. Por dentro, ele lutava com suas próprias inseguranças. O trabalho em outra cidade apareceu como uma saída tentadora, mas ele hesitava. Era a chance que precisavam para abrir seus corações e expor medos enraizados. No entanto, o que fariam se descobrissem que seus passados eram mais complicados do que acreditavam? E suas inseguranças seriam barreiras intransponíveis? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Os dias passaram rápido. Rodrigo e Helena estavam mais próximos do que nunca, e cada momento parecia ser um passo em direção a. Mas essa conexão tão intensa e cheia de promessas estava prestes a ser desfeita em um piscar de olhos. Era uma tarde ensolarada quando Rodrigo decidiu levar Lívia ao parque. Helena tinha prometido se encontrar com eles para um piquenique. A menina estava radiante, pulando de felicidade. Vai ser divertido, papai! Ela agarrou a mão dele e ele sentiu seu coração derreter. Essa era a felicidade que ele sempre quis dar a ela. Enquanto se acomodavam em um ponto de grama verdejante, Rodrigo puxou de sua mochila algumas guloseimas que ele havia preparado. O riso de Lívia ecoava e ele não conseguia parar de sorrir. Então, no meio da alegria, ele viu Helena ao longe se aproximando. Mas algo estava errado. O brilho em seus olhos estava ofuscado e ela parecia hesitante. O sorriso que frequentemente iluminava seu rosto não estava lá. Oi, gente! Helena disse, mas sua voz estava trêmula. Quando se sentou, Rodrigo notou que ela estava nervosa. Tá tudo bem? Ele perguntou, buscando a verdade por trás daquela expressão. O que veio a seguir deixou Rodrigo paralisado. Eu preciso te contar uma coisa, Rodrigo. Algo sobre o meu passado. A tensão cresce. Você pode não querer me ver novamente depois disso, mas não posso mais esconder. Assim que Helena começou a falar, Rodrigo sentiu o coração acelerado. Meu ex-namorado, ele não é apenas um... Ele é um criminoso. E é muito perigoso. As palavras a saírem de sua boca pareciam ecoar no espaço ao redor. Eu não contei antes porque tinha medo. Ele me fazia sentir que eu não valia nada e ainda tem seus olhos em mim. A revelação caiu como uma bomba. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Lívia, que aparentemente não entendia a gravidade da situação. A inocência dela era um alívio em meio ao turbilhão emocional que assolava Rodrigo. Mas... Você fugiu dele, não? A insegurança na voz dele era evidente. Sim, mas ele não me deixará em paz. Ele sabe onde estou. Helena baixou a cabeça, ofegante. E não só isso, ele soube de nós. E não terá compaixão se o deixar fora da história. Aquelas palavras cortavam como uma faca. O pânico começou a se espalhar pelo corpo de Rodrigo. Mas a necessidade de proteger Helena e sua filha tomou conta. Então nós precisamos agir. Precisamos. Ele não conseguia completar a frase. Então, de repente, um homem apareceu. Sua silhueta conhecida e ameaçadora. A mesma expressão de um pesadelo se concretizando. Rodrigo congelou. Era o ex-namorado de Helena. O que você está fazendo aqui? A voz rouca dele soou como um trovão. A tensão era palpável. O ar estava pesado com o ódio e o pânico. Ele se aproximou, o olhar fixo em Helena. Pensou que poderia escapar de mim? Vou te mostrar do que sou capaz. Rodrigo imediatamente se colocou à frente de Helena e Lívia, o coração disparado dentro do peito. Fica longe dela! Sua voz saiu mais firme do que ele esperava, mas o medo era quase insuportável. O homem apenas riu, uma risada fria e cheia de desdém. Você realmente achou que poderia protegê-la? Ela não vale nada. Ninguém na sua situação pode. É melhor você se afastar! Rodrigo gritou, mas sentia as pernas tremerem sob o peso da ameaça. E nesse momento, o que antes era um dia comum se transformou em um pesadelo. A única coisa que importava agora era a proteção de Helena e Lívia contra aquele monstro. Mas como ele faria isso? Seu coração batia descompassado. Um novo pesadelo se instalava e ele não tinha ideia de como tudo isso iria terminar.
Rodrigo sentiu o pânico tomando conta quando o ex-namorado de Helena se aproximou. Cada passo que ele dava parecia ecoar no coração de Rodrigo, pois é necessário proteger sua filha e a mulher que ele começava a amar mais do que imaginava. O homem parou a poucos passos deles, a expressão de desprezo estampada no rosto. Você realmente acreditou que poderia ficar com ela? O homem lançou um olhar feroz para Helena, como se as palavras fossem veneno. Ela não merece você. Nunca mereceu. A tensão era palpável. O pânico encheu o ar. Rodrigo sentiu a mão de Lívia apertar a sua, mas seu olhar estava fixo na figura ameaçadora à sua frente. Se você não se afastar, eu vou chamar a polícia, Rodrigo gritou, sua voz soando mais forte do que se sentia. Nunca tinha imaginado que a proteção viria em forma de gritos, mas ali estava ele, encarando o monstro que ameaçava tudo o que ele havia construído. O homem riu, com uma risada cruel que cortou o ar, e então apontou para Rodrigo. Você realmente acha que isso me assusta? Existem coisas piores do que a polícia, garoto. Ele se virou, prestes a se afastar, mas parou de repente e se virou novamente, como se tivesse recebido uma ideia. Aliás, você não sabe de nada sobre ela, sabe? Como, por exemplo, o que ela realmente fez para se livrar de mim. Um frio percorreu a espinha de Rodrigo. O que ele queria dizer? O olhar ansioso de Helena se virou para Rodrigo. E o que estava escrito em seus olhos era claro. Ele não sabia, mas ela sabia. A conexão que eles tinham, a vulnerabilidade que compartilhavam, agora estava à beira de desmoronar. O homem colocou a mão no bolso e puxou algo. Um celular. Só para você ter uma ideia. Ele deslizou o dedo pela tela e um vídeo começou a rodar. Rodrigo não podia ver claramente, mas imaginou que algo horrível estava prestes a aparecer. Antes que pudesse perceber, o homem começou a sorrir. Acredite, esse aqui é apenas o começo. É só uma questão de tempo. Rodrigo olhou para Helena, agora pálida como uma folha. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? A insegurança tomava conta dele. Mas ela não respondeu. O silêncio dela só aumentava a pressão no peito de Rodrigo. Você não me escutou, Rodrigo? Ela é uma traidora. O homem ria agora, tão seguro de si que parecia ignorar que o medo poderia lhe dar problemas. Fugiu para você, mas não vá achar que ela não tem segredos. Ele passou o celular para um dos transeuntes que estava próximo, que imediatamente começou a assistir ao vídeo. As pessoas ao redor começaram a murmurar, e os olhares se voltaram para Rodrigo e Helena. Não, por favor! O pedido de Helena foi quase inaudível. Rodrigo sentiu seu coração afundar ao ver a reação do público. Olhares de reprovação, sussurros que cortavam como lâminas. Ele não entendia, não podia acreditar. Então, um grito estrondoso cortou o ar. O que você fez, Helena? Alguém no fundo gritou, e o mundo parecia girar. Uma mulher se destacava entre a multidão, com os olhos cheios de lágrimas e o rosto pálido. Era uma figura familiar. Uma mulher que eles conheciam bem. Alguém do passado de Rodrigo. Alguém que ele nunca esperava ver ali, naquele momento. Você me traiu! Como pôde? O choque explodiu dentro dele, como se o chão tivesse sido tirado de seus pés. Ronen à sua frente, o ex-namorado de Helena, agora parecia apenas um espectador nessa tragédia. O interesse dele se esvaía num instante, agora apenas assistindo ao desenrolar daquela confusão. Rodrigo olhou para Helena, esperando respostas, esperando que ela dissesse que era um mal-entendido. Mas os olhos dela estavam cheios de uma dor que ele não compreendia. Eu posso explicar. Ela começou,
Mas o sorriso do ex-namorado voltou a brilhar, como se ele estivesse prestes a testemunhar a carnificina do que ele acabara de provocar. Aquela mulher do passado, a figura que Rodrigo nunca quis rever, tinha segredos que poderiam enterrar não apenas Helena, mas também ele. E a única coisa que ele podia fazer era encarar a verdade na cara, enquanto o mundo desabava ao seu redor. Uma tempestade estava prestes a surgir, e tudo o que ele podia sentir era a certeza de que nada seria como antes. O que? Quais segredos ainda estavam por vir? Rodrigo olhou fixamente para Helena, buscando respostas que pareciam tão distantes. A mulher que ele começou a admirar estava agora envolta em um emaranhado de segredos. E a revelação devastadora do ex-namorado provocava um burburinho crescente no ar, como um trovão prestes a romper o céu. O olhar do homem traidor, satisfeito, percorria a multidão, capturando a atenção das pessoas ao redor. Ele parecia um maestro em um espetáculo tenebroso, e cada murmúrio de reprovação a respeito de Helena ecoava em sua mente como um tambor. Helena, me diga que isso não é verdade. A voz de Rodrigo tremia, e a dor de sua dúvida estava estampada em seu rosto. Ele queria acreditar que tudo não passava de uma armadilha cruel. Rodrigo, eu não sou como ele diz. Eu fui forçada a... O desespero na voz dela era palpável, mas o olhar de Rodrigo se apagava a cada palavra. O público se espalhava, como se um vendaval atravessasse o parque, e o medo se tornava. Ele não podia deixar que a condenação deles afetasse a vida dele e de sua filha. Mas, antes que ele pudesse se decidir sobre o que fazer, o homem levantou a mão, interrompendo Helena. A verdade do passado de Helena é apenas uma fração do que realmente importa. Você gostaria de ver algo que vai te fazer repensar suas escolhas, Rodrigo? Como um movimento rápido, ele se virou e encarou um grupo de pessoas. Vocês conhecem essa mulher? Ela tem um lado obscuro e eu vou provar. Olhem! Observem! Ele gesticulou com um brilho maligno nos olhos, enquanto as pessoas começavam a se aproximar, cúmplices da cena dolorosa que estava prestes a se desenrolar. E foi então que algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Não, espere! A mulher que estava no passado de Rodrigo, a figura que jamais imaginou ver novamente, correu em direção a eles. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo! A multidão começou a murmurar, as vozes se sobrepondo em um turbilhão de confusão. Aquela mulher, Márcia, não apenas conhecia Helena, mas também trouxe consigo um peso que ninguém esperava. Rodrigo, você precisa ouvir! É mais complicado do que você pensa! Rodrigo fixou o olhar em Márcia, sua antiga namorada, agora cheia de ansiedade. O que ela sabia que poderia mudar tudo? O ex-namorado de Helena parecia agora uma figura secundária em comparação à tempestade que se aproximava. Você se lembra da noite em que a deixei, Rodrigo? Por que eu fui embora? Helena estava ali. Eu me afastei para protegê-la. As palavras de Márcia se entrelaçavam na mente de Rodrigo como um quebra-cabeça emaranhado. Ela e eu temos um passado que você nunca soube. A verdade explodiu na cabeça de Rodrigo. O que Márcia queria dizer? A intensidade do momento era tanta que ele sentiu o estômago revirar. A multidão segurava a respiração em expectativa. O que você quer dizer com isso? Rodrigo sussurrou,
a raiva e a confusão pintadas em seu rosto. As barreiras do passado agora se chocavam de uma forma tão avassaladora que o sentimento de traição pairava no ar como um veneno. Márcia hesitou, sua vulnerabilidade exposta. O homem que antes parecia o verdadeiro vilão, agora observava cada movimento, como se fosse um espectador satisfeito. O que viria a seguir poderia ser mais devastador do que já havia sido. Elas estavam juntas, Rodrigo. Helena e eu éramos mais próximas do que você pode imaginar. Elas estavam conectadas por algo que ninguém deveria conhecer. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. As revelações de Márcia pendiam no ar, e o choque iluminou os rostos da multidão. Rodrigo se perguntava o que mais poderia estar escondido sob aquela superfície delicada. Seu mundo estava voltando a desmoronar. E agora, em vez de um simples ex-namorado opressor, ele se via no meio de um jogo perigoso repleto de segredos, lealdades e verdades ocultas. E se isso não for tudo, o que mais você não me contou? A voz de Rodrigo mal escapou de seus lábios, o eco de suas dúvidas reverberando, enquanto a multidão começava a dispersar, inquieta e ansiosa. Uma nova tempestade se formava, e o que antes parecia ser um simples mal-entendido tornava-se uma confusão que poderia levar à verdade reprimida de cada um deles. O que mais permaneceria oculto em meio àquele turbilhão? E até onde isso os levaria? Rodrigo sabia que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Mas sua curiosidade pairava na ponta de algo devastador, que ainda não tinha sido revelado. Enquanto a tensão aumentava e o medo crescia, ele sentiu que, qualquer que fosse a verdade, nada ficaria como antes. Rodrigo olhou fixamente para Helena, buscando respostas que pareciam tão distantes. A mulher que ele começou a admirar estava agora envolta em um emaranhado de segredos. E a revelação devastadora do ex-namorado provocava um burburinho crescente no ar, como um trovão prestes a romper o céu. O olhar do homem traidor, satisfeito, percorria a multidão, capturando a atenção das pessoas ao redor. Ele parecia um maestro em um espetáculo tenebroso. E cada murmúrio de rap, eu fui forçada a... O desespero na voz dela era palpável, mas o olhar de Rodrigo se apagava a cada palavra. O público se espalhava, como se um vendaval atravessasse o parque, e o medo se tornava uma sombra em seu peito. Mentes curiosas, olhos julgadores. Ele não podia deixar que a condenação deles afetasse a vida dele e de sua filha. Mas antes que ele pudesse se decidir sobre o que fazer, o homem levantou a mão, interrompendo Helena. A verdade do passado de Helena é apenas uma fração do que realmente importa. Você gostaria de ver algo que vai te fazer repensar suas escolhas, Rodrigo? Com um movimento rápido, ele se virou e encarou um grupo de pessoas. Vocês conhecem essa mulher? Ela tem um lado obscuro e eu vou provar. Olhem! Observem! Ele gesticulou com um brilho maligno nos olhos, enquanto as pessoas começavam a se aproximar, cúmplices da cena dolorosa que estava prestes a se desenrolar. E foi então que algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Não, espere! A mulher que estava no passado de Rodrigo, a figura que jamais imaginou ver novamente, correu em direção a eles. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo! A multidão começou a murmurar, as vozes se sobrepondo em um turbilhão de confusão.
Márcia não apenas conhecia Helena, mas também trouxe consigo um peso que ninguém esperava. Rodrigo, você precisa ouvir. É mais complicado do que você pensa. Rodrigo fixou o olhar em Márcia, seu coração disparando. O ex-namorado de Helena observava com um sorriso satisfeito, como se soubesse que tudo estava prestes a desmoronar. Ela não é o que você pensa, Rodrigo. Ela e eu temos um segredo, algo que mudará tudo. Os olhos de Márcia estavam cheios de lágrimas e seu corpo tremia. O homem atrás dela parecia o espectador na cena, mas a tensão crescia todos os segundos. Que segredo? O que está acontecendo? Rodrigo exigiu, sua voz quase estrangulada pelo medo e confusão. E no meio de toda aquela agitação, Márcia puxou algo de dentro de sua bolsa. Era um diário. Desgastado e cheio de folhas amareladas. Espera, o que é isso? Ele perguntou, enquanto Márcia abria o diário, as páginas balançando com o vento. Isso é a verdade sobre a ligação entre Helena e eu. Rodrigo se aproximou, intrigado e ansioso pelo que veria. As palavras dançavam diante de seus olhos, enquanto Márcia começava a ler em voz alta. Nós não éramos apenas amigas, anunciava o diário. Nós éramos cúmplices em algo muito mais profundo. Mas antes que ela pudesse concluir, o ex-namorado de Helena se interveio. Calem-se! O que você está fazendo? Isso não vai mudar nada. Ele avançou, o olhar ameaçador. Uma sombra cobrindo os rostos dos presentes. Então, em um movimento dramático, a multidão se dividiu ao ouvir uma sirene distante. A polícia estava chegando. A pressão aumentou e o homem tinha o semblante ainda mais desesperado. Mas, de repente, uma explosão de luz ofuscou a cena. Um grupo de homens encapuzados surgiu de trás das árvores, suas silhuetas ameaçadoras como fantasmas. O caos se instaurou instantaneamente. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Rodrigo sentiu seu coração parar. Quem são eles? Ele questionou, assustado. Seu instinto de proteção ativado enquanto empurrava Helena e Lívia para trás dele. Eles são deste mundo que você não conhece, Rodrigo. Está tudo interligado. Márcia gritou, e era como se cada palavra dela fosse uma bomba prestes a explodir. Enquanto as silhuetas se aproximavam, Rodrigo olhou para Helena, que agora estava pálida, o medo dançando em seus olhos. O que mais você não me contou, Helena? O que você fez? O ex-namorado de Helena soltou uma gargalhada sombria, e a adrenalina pulsava nas veias de Rodrigo. Vocês realmente acham que isso acaba aqui? O passado não é tão fácil de enterrar. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma das figuras encapuzadas se direcionou para ele, apontando um dedo nervoso e acusador. Rodrigo, você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. O que você e Helena descobrirão aqui mudará tudo. O mundo de Rodrigo estava desmoronando, e o que deveria ser um simples piquenique agora se transformava em uma tempestade de revelações aterradoras. O que viria a seguir? Cada batida de seu coração ressoava como uma pergunta não respondida, enquanto o caos à sua volta crescia. Rodrigo olhou fixamente para Helena, buscando respostas que pareciam tão distantes. A mulher que ele começou a admirar estava agora em... O olhar do homem traidor, satisfeito, percorria a multidão, capturando a atenção das pessoas ao redor. Ele parecia um maestro em um espetáculo tenebroso. E cada murmúrio de reprovação a respeito de Helena ecoava em sua mente como um tambor. Helena, me diga que isso não é verdade! A voz de Rodrigo tremia, e a dor de sua dúvida estava estampada em seu rosto. Ele queria acreditar que
tudo não passava de uma armadilha cruel. Rodrigo, eu não sou como ele diz. Eu fui forçada a... O desespero na voz dela era palpável, mas o olhar de Rodrigo se apagava a cada palavra. O público se espalhava, como se um vendaval atravessasse o parque, e o medo se tornava uma sombra em seu peito. Mentes curiosas, olhos julgadores. Ele não podia deixar que a condenação deles afetasse a vida dele e de sua filha. Então, de repente, no meio da confusão, uma das figuras encapuzadas fez seu movimento. Em vez de avançar em direção a Rodrigo, ela se virou rapidamente e puxou a capuz para trás. Era Maria, uma antiga amiga de infância de Rodrigo. Ele mal tinha reconhecido aquela mulher que conhecia seus segredos mais profundos. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Rodrigo, você não pode acreditar no que está acontecendo aqui. Há muito mais em jogo. A urgência na voz dela fez todo o tumulto parecer distante. Rodrigo a encarou, atordoado. O que ela estava fazendo ali? Maria, o que você sabe sobre isso? O que está acontecendo? A confusão crescia em seu peito, enquanto seus pensamentos giravam. Helena estava ao seu lado, ainda pálida, e ele sentia a tensão crescer entre eles. Foi tudo uma armadilha. O ex-namorado de Helena não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior. E eu sou parte disso. Precisamos sair daqui agora. Maria lançou um olhar nervoso ao redor, como se esperasse que algo terrível estivesse prestes a acontecer. Rodrigo sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Que armadilha? Que maioridade? Ele estava perdido, mal conseguindo acompanhar a velocidade com que os eventos se desenrolavam. Oh, Rodrigo, eu não queria que você soubesse assim. Maria hesitou, mas olhou diretamente nos olhos deles, como se pesasse suas palavras. A verdade é que a Helena e eu tivemos um passado juntas. Não era apenas amizade. Nós éramos operativas em algo que você nunca imaginou. O ar ficou gelado ao redor. Helena deu um passo para trás. Não, isso não é verdade. Nós não somos assim. O desespero na voz dela fez o coração de Rodrigo acelerar. Ele sentiu a verdade começando a rasgar suas certezas. Escute, o ex vai expor isso. O que ele sabe, o que ele quer. Helena, você precisa lembrar que somos mais fortes juntas, mas agora precisamos fugir. Sua vida está em perigo. Maria disse, agora visivelmente abalada. Foi então que um grito ecoou pelo parque. Os transeuntes pararam em choque enquanto o ex-namorado de Helena, percebendo que havia perdido o controle da situação, levantou a mão para a multidão. Ela é uma criminosa. Fugi com o dinheiro de um cartel. Está tudo gravado. Ele ergueu o celular, um sorriso perverso no rosto. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Rodrigo sentiu o mundo em torno dele desmoronar. Escândalos, murmúrios, dedos apontando. Maria e Helena trocavam olhares desesperados. O passado da mulher que ele começou a amar estava prestes a destruí-los. Não! Isso não pode ser verdade! A voz de Rodrigo saiu quase como um sussurro. Rodrigo, por favor, me dê uma chance para explicar! Helena suplicou, lágrimas nos olhos. O medo estava estampado no rosto dela. E Rodrigo se sentiu preso entre o amor e a dúvida. Ele olhou de volta para Maria, a antiga amiga que agora revelava camadas de uma vida oculta, um mistério profundo. Mas, enquanto ele tentava processar tudo,
Um estrondo cortou o ar. A figura encapuzada avançou na direção de Rodrigo e Helena. E antes que pudesse reagir, puxou uma arma. O tempo parecia congelar. Não se movam! É hora de esclarecer essa situação. Sua voz era firme, repleta de poder. Rodrigo sentiu um frio na espinha. O que mais ele não sabia? Quais outros segredos estavam prestes a ser revelados? Enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, ele olhou para Helena em busca de respostas. Mas era Maria quem parecia ter a chave para todos aqueles mistérios. Enquanto a tensão pulsava no ar, pronta para explodir em algo catastrófico. O que viria a seguir? Rodrigo olhou fixamente para Helena, buscando respostas que pareciam tão distantes. A tensão no ar era palpável. E a figura encapuzada, que antes parecia um mero coadjuvante, agora se destacava com uma arma em punho. Seu coração disparava, a adrenalina corria por suas veias. Não se movam! É hora de esclarecer essa situação. O rosto de Helena estava pálido e Maria, sua antiga amiga, parecia desesperada. Com um movimento rápido, a mulher encapuzada virou a arma na direção de Rodrigo. O choque foi tão intenso que a respiração dele falhou por um momento. Ele percebeu que a vida dele estava prestes a mudar para sempre. Quem você é? Rodrigo perguntou, tentando manter a voz firme, mas suas mãos tremiam. Isso não importa. O que importa é que você está encrencado e Helena também, a figura respondeu, revelando uma expressão de raiva mesclada com frustração. Ela não é a única envolvida. As palavras dela ecoaram no ar, como um trovão. Como assim? O que você quer dizer? Os olhos de Rodrigo se estreitaram. A multidão estava em silêncio, assistindo ao desenrolar daquela cena angustiante. Helena, ainda paralisada diante do medo, finalmente quebrou o silêncio. Rodrigo, você não precisa ouvir isso! Mas a mulher encapuzada não estava nem um pouco interessada em parar. Você realmente acha que pode se esconder? Helena, a verdade sempre aparece. Seu tom era ácido. E seus segredos estão prestes a serem revelados. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Ele não conseguia se concentrar. A angústia tomava conta. Helena, o que você fez? O que está acontecendo? Com um movimento rápido, a mulher encapuzada puxou um celular do bolso, segurando-o em direção a Rodrigo. Quer ver o que ela fez? Quer ver a verdade? Ela girou a tela e apertou play. Rodrigo piscou. O vídeo carregava imagens de Helena. Mas não era só isso. A cena era horrenda. Ela estava em uma discussão áspera com um grupo de pessoas. O que parecia ser uma troca de acusações rapidamente se tornou violência. Ele mal pôde acreditar no que via. Não, isso não é verdade! Rodrigo gritou, mas o vídeo não parava. O coração dele despencou ao ver Helena lutando, suas emoções expostas em um confronto que levava a um desfecho trágico. Isso não pode ser verdade! Enquanto Rodrigo processava a cena devastadora, algo se quebrou dentro dele. Ele olhou para Helena, que agora chorava, visivelmente afetada pelo que via. Rodrigo, eu posso explicar. Não era o que parecia. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas as palavras dela pareciam desmoronar sob o peso das imagens. Gritou a mulher encapuzada, enquanto um brilho ameaçador em seus olhos se intensificava. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Rodrigo. A maior revelação é que você não deve confiar em ninguém. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As figuras encapuzadas começaram a avançar, e a multidão explodiu em caos, gritando e correndo. Rodrigo, apavorado,
segurou Helena. Vamos, precisamos sair daqui. Mas antes que pudesse se mover, um grande estrondo ecoou. As pessoas ao redor gritavam, algumas caindo, outras tentando se proteger. Você realmente não deve estar aqui. A mulher que antes segurava a arma agora parecia reverberar em emoções de raiva e dor. A verdade chega, Rodrigo. Então, tudo se tornou um pânico absoluto. Um tiro disparou. O som retumbou como um trovão. Luzes piscavam, levando à confusão. Rodrigo virou a cabeça rapidamente. E ao olhar para Helena, seu mundo desabou. A mulher que ele amava estava caída, o olhar perdido e o tempo parecia se arrastar. Helena! Ele gritou, caindo ao lado dela. A adrenalina correndo, enquanto o caos continuava ao redor. O que estava acontecendo? O mundo em que ele acreditou, onde tudo tinha uma razão, agora estava em ruínas. E a última coisa que ele viu foi a expressão na face de Helena. Algo entre medo, dor e uma verdade que ele nunca quis ver. Enquanto a realidade começava a se despedaçar, uma sombra se aproximou e Rodrigo sentiu o frio da incerteza. O que mais ele não sabia? O que a verdade escondia? Uma tempestade se aproximava e tudo ao seu redor parecia estar a segundos de desmoronar completamente. Rodrigo olhou fixamente para Helena, o coração acelerado. A cena era um caos, com gritos e pessoas correndo em todas as direções. A figura encapuzada estava diante dele, a arma ainda em punho, e tudo parecia ter se tornado um pesadelo surreal. Ele estava ali, ajoelhado ao lado de Helena, enquanto as emoções se desdobravam em um enredo que escapava de seu controle. O tempo parecia esticar-se, mas cada segundo era mais intenso que o anterior. Helena! O que está acontecendo? A voz dele transparecia desespero. Ela parecia tão perdida quanto ele, os olhos cheios de lágrimas, enquanto tentava se explicar. Rodrigo, eu não queria que você soubesse assim. As palavras dela saíam entrecortadas, mas a mulher encapuzada não permitia que o assunto morresse. Silêncio! A verdade está prestes a vir à tona. A figura falou, a confiança em suas palavras reverberava no caos. E então, em um momento de silêncio, a mulher deslizou o celular novamente e alterou o vídeo. Rodrigo reconheceu a cena. Era um local escuro e, ao fundo, um grupo de pessoas em uma explosão de raiva. Ele viu Helena de novo, agitada, e alguém a segurava com força. A pressão nos olhos dela era quase palpável. A multidão era um eco de murmúrios, e Rodrigo percebeu o olhar de reprovação em vários rostos. Ele queria gritar, queria defender Helena, mas as provas diante deles eram esmagadoras. Não escutem ele! Isso é só um plano para me destruir! Helena gritou, mas já era tarde demais. O pânico já havia se alastrado. Sim, um plano. O plano das duas. A mulher encapuzada atacou. E nesse momento, a verdadeira bomba foi lançada. Você não sabia que Helena e Márcia estavam juntas em tudo isso? Elas são cúmplices de um crime muito maior. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Como assim? Márcia? Ele virou-se para a mulher, que de repente parecia ser a fonte de tudo. Mas a própria Márcia não estava ali. Não havia dado as caras. Apenas os ecos da sua presença pairavam no ar. Estou cansada de histórias. É hora de mostrar a verdade. A figura apontou novamente o celular e algo no vídeo chamou a atenção de Rodrigo. A próxima cena revelava um rosto conhecido. Era a mãe de Helena, vendo tudo. Não!
O sussurro escapuliu dos lábios de Rodrigo e ele se lembrou das conversas que teve, das fugas no passado. Ele nunca esperou que a trama se revelasse dessa forma. A mulher que ele pensou ser apenas uma amiga agora estava ligada a tudo. Ela sabia o que estava acontecendo, Rodrigo. O que você acha que ela fez? A figura encapuzada apontou a arma para ele, um sorriso malicioso no rosto. Seu amor te cegou. Havia muito mais. Era uma fachada, uma mentira que todos eles viveram. Helena, alguém se machucou. Você achou que poderia escapar? As palavras da mulher cortaram mais que a lâmina de uma faca. Rodrigo olhou para Helena, desesperado. Rodrigo, tudo isso foi para proteger você, para proteger minha mãe. Não era para você descobrir assim. Mas antes que qualquer um pudesse digerir essa informação, uma sirene ecoou. O som se tornou um rugido no meio do tumulto. A polícia estava chegando. A tensão no ar dobrava e o ex-namorado de Helena parecia ter encontrado uma via de escape em meio ao caos. E então, em um movimento rápido, a figura encapuzada se virou para o lado. Estava prestes a fugir. Este não é o fim. A verdade vem por aí. Rodrigo. E então, riu, um riso que ressoou como um sinal de alerta. Rodrigo ficou paralisado, em choque, enquanto a mulher desapareceu na multidão. Em um instante, tudo o que ele acreditava ter construído, todas as memórias, todos os sonhos começaram a desmoronar. O que está acontecendo? A voz de Helena era um misto de dor e confusão. Com a cena recheada de movimento, Rodrigo segurou a mão dela. Seus olhares se cruzaram e uma ideia aterradora se fez presente. Precisamos saber a verdade, Helena. Temos que descobrir do que tudo isso se trata. Ele sabia que, independentemente das respostas, nada seria como antes. O segredo agora dançava à sua volta, e a tempestade estava longe de terminar. O que mais ele ainda não sabia? Rodrigo olhou fixamente para Helena, buscando respostas que pareciam tão distantes. A tensão no ar era palpável e a figura encapuzada tinha a arma ainda em punho, pronta para um desfecho que ninguém poderia prever. Precisamos saber a verdade, Helena, ele disse. Sua voz estava carregada de urgência, como se cada palavra representasse um último fio de esperança. Helena tentou falar, mas suas palavras foram interrompidas pela mulher encapuzada que se aproximou. A verdade vai te alcançar, Rodrigo, e quando isso acontecer, você vai desejar não ter se metido nessa história. O eco de suas palavras cortou o silêncio como uma faca, gerando murmúrios nervosos na multidão que presenciava a cena. Os rostos ao redor refletiam a mistura de curiosidade e medo. As pessoas tremiam, observando a cena. Rodrigo sentiu um profundo aperto no peito. O que mais ele não sabia? O que mais Helena escondia? Rodrigo! Helena implorou, sua voz falhando enquanto tentava se impor. Me deixe explicar. Eu nunca quis que você entrasse nisso. E então, se não bastasse a tensão, um grito explodiu na multidão. Não, não! Helena, não! Era a mãe de Helena, correndo em direção a eles, com o cabelo descontrolado e os olhos arregalados. O pânico em seu olhar fez o coração de Rodrigo parar. Você não devia estar aqui. A mulher encapuzada gritou, apontando a arma para a mãe de Helena. O movimento levou Rodrigo a dar um passo adiante, colocando-se entre elas, sua respiração acelerada. Mãe, não! Helena se atirou para frente, mas a situação rapidamente se transformou em uma cena digna de um filme de terror.
O Clio estava carregado, e Rodrigo sentia que tudo estava prestes a mudar de forma drástica e irreversível. Mãe, não se aproxime, eu vou resolver isso! A voz de Helena temia, o desespero visível. Mas sua mãe estava determinada, e o que Rodrigo não esperava aconteceu a seguir. A mulher encapuzada fez um gesto brusco. E antes que alguém pudesse reagir, alguém disparou. A confusão foi instantânea. O tiro ecoou, e todos gritaram, correndo em todas as direções. O coração de Rodrigo disparou, e ele se virou para ver Helena caída no chão. O mundo parou! Helena! Ele se jogou ao lado dela, suas mãos tremendo enquanto tentava entender o que tinha acontecido. A multidão ao redor parecia um emaranhado de rostos, todos em pânico. Mas o rosto de Helena estava tranquilo, quase como se uma paz surda a envolvesse. Rodrigo! Ela sussurrou, sua voz era frágil. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e a dor refletida nos olhos dele cortava como uma lâmina. Eu não queria que você soubesse! Não diga isso! Ele segurou a mão dela, sentindo um nó se formar na garganta. O pânico tomou conta dele. Você vai ficar bem! Vamos chamar ajuda! Mas é tarde demais! Helena murmurou, seu olhar distante. E ali, no meio daquela loucura, uma verdade horrenda começou a despontar. Eu fiz coisas, Rodrigo. Coisas que podem nos destruir. O silêncio, aos poucos, se fazia presente, mesmo com o grito ensurdecedor da multidão. Rodrigo a olhou, e naquele momento, tudo começou a desmoronar. Os segredos que ele não conhecia, e as verdades que ela ocultou, agora dançavam em sua mente como fantasmas. O que você quer dizer? Eu fui envolvida em algo maior do que nós dois. Era preciso. O que você quer dizer? Eu só queria te proteger. As palavras dela foram como um tapa em seu rosto. E antes que pudesse entender tudo, mais alguém surgiu na cena. Era Márcia, a antiga amiga de Rodrigo com um olhar determinado. Rodrigo, a verdade está prestes a cair. E você precisa saber disso. E naquele instante, ela revelou que não esperava ninguém contar. Helena não é apenas uma cúmplice. Ela é a chave para tudo isso. O passado dela está mais entrelaçado com o de outras pessoas do que você imagina. Rodrigo ficou paralisado. A adrenalina corria em suas veias enquanto a verdade parecia escapar dele. O que você está dizendo? Mas o olhar de Márcia era intenso. Ela é filha de um dos líderes do cartel e tudo o que aconteceu estava ligado a um plano que você não pode compreender. O chão parecia se abrir sob seus pés. Cada palavra de Márcia era como um terremoto, abalando tudo o que ele acreditava. O sorriso que havia brotado em seu rosto era agora apenas uma sombra. O que você está dizendo, Márcia? Isso não pode ser verdade. Helena, por favor, diga que não é verdade. Helena desviou o olhar e a verdade estava bem ali, nua na sua frente, como sangue que ainda escorria de seu corpo. O eco da realidade não apenas fustigou seu coração, mas também fez suas dúvidas pularem à toa. O que mais ele não sabia? Uma tempestade de revelações se aproximava. E Rodrigo, agora cercado por mentiras e segredos, estava prestes a descobrir o quanto a vida poderia desmoronar em um único momento. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido nas sombras daquela história? A única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. Rodrigo ficou ali, ajoelhado ao lado de Helena, enquanto o pânico se desenrolava ao redor deles. O rosto dela estava pálido, e ele podia sentir seu coração acelerado.
em contraste com a expressão desesperada dela. Helena, por favor, me diga que isso não é verdade. Sua voz ecoou, implorativa, mas ela não conseguia encontrá-lo nos olhos. É como se a vida estivesse escorrendo dela. Rodrigo, eu só queria te proteger, ela começou, mas suas palavras estavam tingidas de medo. Nunca foi minha intenção que você se envolvesse nessa confusão. Então, tudo o que você me disse, cada momento que passamos, foi baseado em mentiras? A dor em sua voz é apalpável. Rodrigo olhou ao redor. A multidão agora, contendo a respiração, observando cada movimento, cada palavra. As sussurras se transformaram em murmúrios desesperados. Não é assim. Eu nunca quis que você soubesse o quanto minha vida estava em perigo. Ele foi longe demais, Rodrigo. Eu não sabia mais como escapar. O desespero em sua voz cortou o ar. A figura encapuzada ainda rondava, com a arma apontada, pronta para agir a qualquer momento. Oi, não se mexam! O grito de alguém na multidão fez todos se assustarem. Rodrigo lutava contra a sensação crescente de impotência. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Isso é tudo que vocês conseguiram? Uma mentira construída sobre mais mentiras? A indignação da mulher encapuzada voou, sua raiva pulsando a cada palavra. Vocês estão prestes a perder tudo e eu vou assistir. Nesse momento, algo dentro de Rodrigo acendeu sua determinação. Ele não poderia permitir que isso acabasse assim. Não! Se tem uma coisa que aprendi, é que não vou desistir de quem amo. A força em sua voz fez com que muitos se acalmassem. Ele se virou para Helena. Vamos juntos! Não importa o que isso signifique. Os olhos dela brilharam, e pela primeira vez desde aquele caos, havia uma sutil esperança. Rodrigo, você está disposto a isso, mesmo sabendo do meu passado? Desde que estivermos juntos, não importa o que venham a descobrir, nós vamos encontrar uma saída. Ele se aproximou mais, apertando a mão dela com firmeza. As palavras de Márcia, as verdades dolorosas, tudo não importava mais naquele momento. A conexão deles era tudo que restava. E então, uma sirene soou em frente ao parque. A polícia estava chegando. Um misto de alívio e terror se formou em seu peito. O ex-namorado de Helena olhou para trás, confundido e apavorado. Acha que isso tudo vai acabar bem? Ninguém sairá ileso. Ele estava claramente ameaçado. Rodrigo respirou fundo, encarando a ordem se aproximando. New chances! Não precisamos de mais mentiras. A verdade vai vir à tona e pode ser sua última chance de se redimir. A determinação dele se fez presente nas palavras. A multidão começou a se dispersar. A tensão parecia estourar como um balão prestes a estourar. A figura encapuzada hesitou e, num movimento rápido, fugiu, desaparecendo entre os rostos aterrorizados. Rodrigo se virou para Helena, que agora respirava com dificuldade. Você está bem? Perguntou segurando sua mão firmemente. Dramas haviam sussurrado ao seu ouvido. As promessas feitas agora estavam no chão, mas a chama da esperança renascia. Sim, eu vou ficar bem, desde que esteja aqui. O olhar dela trazia um novo tipo de força. O amor deles estava em jogo e juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade que surgisse. Então vamos encontrar essa verdade. Não podemos deixar que o medo decida por nós. Ele sorriu, uma força renovada pulsando nele. E naquele momento, a dor do passado parecia um pouco mais leve. Eles estavam juntos. E isso significava tudo.
A cena agora se acalmava com a chegada da polícia. A multidão finalmente começou a dispersar, mas o eco das verdades ainda pairava no ar. Enquanto Rodrigo e Helena se afastavam do tumulto, uma pergunta pairava em seu coração. Eles estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? Apenas o tempo diria. E antes de sairmos dessa, preciso que você faça algo muito importante. Se você chegou até aqui, tem que se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora! Faz toda a diferença para que os novos vídeos cheguem a mais pessoas. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. Adoro saber o que vocês estão pensando. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Você precisa demonstrar seu apoio. Este é o momento. Vamos juntos nessa aventura.